Alô, alô, salve, salve, amigos da TV Sonic, da TV 247. Bom dia. Está começando mais um Jornal da Manhã, leitura de jornais matinal, porque jornal a gente lê de manhã. Os jornais saem bem cedo, os jornais estão nas bancas de madrugada. As bancas e as padarias são as primeiras a abrir. Pelo menos aqui em São Paulo. Deve ser no mundo todo assim. Quer dizer, no mundo onde há bancas. Bom dia, Veriterra, de Sydney, Austrália. Tem bancas aí em Sydney, Austrália. Em Nova York são quiosques, por exemplo. Olá, Sônia. Olá, Andréia Cristina. Sônia Whitshire, de Salvador. Bom dia, Marli Oliveira. Todo mundo, todos aí chegando, vamos nos acomodando, tomando seus lugares. Bom dia, Milene Chaves. Belo domingo, aqui em São Paulo está um belíssimo domingo. Estou aqui nesse belo parque, pássaros cantando, vocês estão ouvindo os pássaros cantando? Ontem, olá, Florentino Gutierrez. Ontem eu fiz um programa sem o meu microfone de lapela, não sei se vocês repararam. Heloísa Fernandes, Ana Costa, bom dia. Eu coloquei o microfone na lapela e esqueci de conectar aqui no celular. Mas hoje não esqueci. E o som fica muito melhor com esse microfone de lapela. Lava a louça todo dia, que agonia. Então, vocês viram aí que o problema do... Olá, Suzy. Anteontem que eu aprendi com as crianças que dá para segurar aqui as mensagens de vocês. Olha aqui. Ana Costa, Heloísa, Milene Chaves, Florentino, Veriterra, Mário Oliveira, estão todos aqui, Andréia. Ah, tá vendo? A gente aprende com as crianças. A gente aprende com os filhos, a gente não só ensina. Aliás, eu do que eu me lembro, nunca ensinei nada aos meus filhos, nada assim, sabe? Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eles aprenderam sozinhos e estão aí grandes. Mas essa briga aí na cozinha do governo, para ver quem lava a louça, quem enxuga, quem põe panos quentes e etc., me inspirou a fazer mais uma paródia. Lava a louça todo dia, que agonia. Se isso é função de vício, eu não sabia. Eles não me contaram nada, pois naquela madrugada um general não pode vacilar. Eu conheço a juventude transviada, mas os filhos do meu chefe são parada. Atuam só dando tuitada. E não está concluída, mas é o lava-louça. Lava a louça todo dia, que agonia. Se isso é função de vício, eu não sabia. Merval Pereira, PSDB assume protagonismo na reforma. Hélio Gaspari, quadro de servidores da Fiocruz encolhe. Miriam Leitão, falar do futuro da educação é inquietante. Lauro Jardim, Mourão promete a si mesmo ignorar Olavo. Mourão promete a si mesmo ignorar Olavo. Dorit Harazim, vice-presidente pode ser nada, mas pode ser tudo. Anselmo Góes, obra que fechará a pista do Santos Dumont já causa polêmica. Ascânio Seleme, livro revela pedofilia em seminário do Rio.
Vamos ver aqui os colunistas do Globo. Bom dia, bem-vindos todos ao nosso encontro matinal no parque. Encontro no parque. Que belíssima charge do Chico. Olha o tamanho. Meia página, cheia de prato para lavar. Olha quanto prato para lavar, quanto prato sujo. Prato sujo se lava em casa? Não, mas essa turma lava prato sujo em público, no Palácio do Planalto. Eles não lavam a louça suja em casa. Em busca de luz, escreve Merval Pereira, há um amplo espectro de negociação política que tem como um dos protagonistas o governador de São Paulo, João Dória, na nomeação do deputado Samuel Moreira para relatar a Comissão Especial da Reforma da Previdência. E o mais interessante é que esse jogo tem como premissa que o sucesso da reforma dará aos partidos que se posicionarem favoravelmente desde o início vantagens eleitorais em 2020, já nas eleições municipais. Uma luz dos holofotes políticos num tema polêmico, mas que parece inevitável. Não, se fizer a reforma desse jeito, isso não vai colaborar em nada, não vai ajudar em nada a eleição, ao contrário, vai destruir. Só se essa reforma mudar completamente. Uma reforma dessa, que vai tirar o dinheiro do nosso bolso, vai dar alguma vantagem eleitoral? Não, acho que não. Bernardo Melo Franco, a marcha do obscurantismo. No intervalo de 2 dias, Jair Bolsonaro censurou uma campanha publicitária, fez novas declarações homofóbicas e ameaçou cortar vagas em cursos de ciências humanas. As 3 ações mostram que o presidente está determinado a radicalizar na agenda ideológica. Mesmo quando é alertado para os efeitos negativos na economia e na imagem do país no exterior. Bolsonaro interferiu no Banco do Brasil para vetar uma propaganda com foco na diversidade. A campanha proibida não tinha conteúdo político. O que incomodou o presidente foi a presença de jovens tatuados, rapazes de cabelo comprido e uma atriz transexual. Tipos comuns nas ruas do país, que o Banco do Brasil e seus concorrentes privados desejam atrair como correntistas. O vídeo custou 17 milhões. Estava no ar havia 2 semanas. Além de jogar o trabalho no lixo e derrubar um diretor do banco, Bolsonaro determinou a censura prévia a toda a publicidade do governo, informou o repórter Gabriel Mascarenhas na coluna de Lauro Jardim. O próximo passo pode ser a recriação do DIP, o finado Departamento de Imprensa e Propaganda. Em caso de jornalistas, o presidente renovou seu estoque de declarações preconceituosas. Referindo-se ao turismo internacional, disse: quem quiser vir aqui fazer sexo com uma mulher, fique à vontade. Agora, não pode ficar conhecido como um paraíso do mundo gay aqui dentro. A fala é responsável em vários sentidos. Reforça a discriminação e estimula o turismo sexual, ao sugerir que as brasileiras são mercadoria à venda. Além disso, prejudica o setor que gera emprego e traz dólares ao Brasil. Na sexta, Bolsonaro anunciou o plano de descentralizar investimento na Faculdade de Filosofia e Sociologia, Humanas, e focar em áreas que gerem retorno imediato ao contribuinte, como veterinária, engenharia e medicina. O presidente endossou as palavras do ministro Abraham Weintraub, para quem os filhos de agricultores não podem sonhar com um diploma de antropologia. Antes de assumir o cargo, ele havia afirmado que os comunistas controlam os bancos, jornais e as grandes empresas. Seria o caso de dar risada se o autor da frase não estivesse à frente de uma área estratégica para o país. A
Ameaça às faculdades também se enquadra na guerra cultural que Bolsonaro insiste em travar, usando o governo como arma e os brasileiros como cobaias. O presidente vê as universidades públicas como antros e subversivos. Numa simplificação grosseira, divide o meio acadêmico entre cursos profissionalizantes e escolinhas de doutrinação esquerdista. É uma visão obtusa que ignora a necessidade de investir em conhecimento e autonomia universitária assegurada pela Constituição. A cruzada do capitão vai muito além da defesa de ideias retrógradas. O objetivo é asfixiar quem não concorda com seus valores e não se encaixa em seu modelo de família. Há poucos dias, o deputado Eduardo Bolsonaro foi a Budapeste tirar fotos com o premier Viktor Orbán, um dos autocratas que inspiram o clã presidencial. Para saber onde a nossa marcha obscurantista pode dar, vale ler sobre o governo de extrema-direita da Hungria, que acabou com a oposição, acabou com a imprensa, que não concordava com o governo. E, falando em Eduardo Bolsonaro, está aqui no Estadão. Eduardo atua como chanceler de Bolsonaro. Primeira página do Estadão. Articulador de viagens do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro virou um tipo de chanceler paralelo. Ele visita outros países e atua informalmente como ministro das Relações Exteriores na política externa brasileira. Página A10. Depois vou contar para vocês que o Uber é que está salvando os empregos no Brasil. O desemprego só não é maior no Brasil por causa do Uber. Olha aqui, na crise, aplicativos como Uber e iFood viram o maior empregador do país. Uber e iFood. Vamos ver sobre Eduardo Bolsonaro. Lava a louça todo dia, que agonia. Se isso é função do vício, eu não sabia. Eles não me contaram nada, pois naquela madrugada um general não pode vacilar. Eduardo atua como chanceler paralelo. Matéria de Felizão de Brasília no Estadão de hoje. Articulador de viagens presidenciais, o deputado Eduardo Bolsonaro virou uma espécie de chanceler paralelo. O filho 03 do presidente Jair Bolsonaro faz visitas precursoras a países alinhados e divide informalmente com o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, a guinada da política externa para o eixo de nações governadas pela direita. Nas últimas semanas, ele visitou expoentes do conservadorismo europeu, como o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, e o vice-primeiro-ministro da Itália, Matteo Salvini. Depois de um primeiro mandato na Câmara marcado pela defesa da liberação de armas e declarações consideradas polêmicas sobre o Judiciário e o Ministério Público, Eduardo diversificou sua atuação. Hoje tem uma rotina intensa de encontros com embaixadores estrangeiros no Brasil, mas garante que o jogo é combinado com Araújo, embora cada um defina livremente sua agenda. É um papel complementar. Quem toma a decisão é ele, disse o deputado ao Estado. Eu sou próximo do embaixador. Se tem alguma coisa referente ao executivo, passo para ele. Eduardo ainda conta com um aliado que despacha próximo ao presidente Bolsonaro, no Palácio do Planalto. O
o assessor especial para assuntos internacionais da presidência, Felipe Martins, compõe com o deputado e o chanceler um triunvirato da diplomacia que segue o pensamento do escritor Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo. Olha aonde o governo está amarrando o nosso burro. Uma extrema-direita do mundo, alinhados com o que há de pior no mundo. A função do deputado, porém, não se limita à de um representante do pai no exterior. Ele preside as comissões de relações exteriores e também a de controle das atividades de inteligência no Congresso. Esta última fiscaliza as atividades de inteligência e contra-inteligência desenvolvidas no Brasil e no exterior. É a única comissão do Legislativo a ter reuniões secretas por abordar questões que podem colocar em risco a soberania nacional. Convites de governos estrangeiros não param de chegar ao gabinete da Comissão de Relações Exteriores. Lá, simpatizantes bolsonaristas dividem espaço com diplomatas em busca de interlocução com o Planalto, por meio de Eduardo. Diante de incerteza sobre os ganhos comerciais com países como Hungria, cuja balança comercial é negativa para o Brasil, olha os que ele procura, balança comercial negativa com o Brasil. O que representa a economia da Hungria? O que a Hungria tem para vender ou para comprar do Brasil? Eduardo atende parceiros tradicionais. Nos próximos dias, por exemplo, receberá embaixadores de países árabes preocupados com a aproximação de Bolsonaro com Israel. Na semana passada, ele se reuniu com os embaixadores da Argentina, do Peru e da China. No encontro com o chinês Yang Waming, o deputado amenizou o discurso ideológico que tem dado o tom do governo. Citei a máxima do imperador Vespasiano: o dinheiro não tem cheiro. Deixamos claro que questões ideológicas ficam à parte. Falei para eles que, se porventura houver alguma notícia veiculada dando como entendimento que Jair Bolsonaro tem restrição à China, não seria verdadeiro. O tratamento que vamos dar para a China é o mesmo dado a outros países. As palavras destoam do tom expressado por ele ao excursionar a Europa, onde apregoou uma luta contra o socialismo. O deputado diz ter preocupação em mostrar uma boa imagem do país e do governo do pai. Fora do Brasil, ó, outra declaração do Eduardo Bolsonaro. Fora do Brasil, a gente é brasileiro. Qualquer lugar que você vai, mijou, respingou na privada, limpa. É a imagem do Brasil que está lá fora. Olha o jeito que ele se expressa. O chanceler paralelo do Brasil. As expressões que ele usa. Que grosseria. Que nojo. Que nojo dessa gente. Que nojo dessa gente. Que nojo ter que reproduzir o que eles falam. Eduardo admite que ganhou destaque na política externa, assunto que não dominava. Como é que um moleque desse, sem nenhuma experiência, quer comandar a política externa brasileira, sem ter experiência nenhuma de política externa, de comércio internacional, de nada, grosseiro, chulo, comandando a política externa? É um desastre.
Não é reforma que vai salvar o Brasil, como diz o Paulo Guedes. Um governo como esse não consegue levar à frente nenhum progresso, nenhum desenvolvimento. Isso é insuportável. Eduardo admite que ganhou destaque na política externa, assunto que não dominava, por ser filho de Bolsonaro. Como filho do presidente, o holofote fica em cima, para o bem e para o mal. O momento político do deputado contrasta com a situação vivida por dois irmãos. O senador Flávio Bolsonaro supergiu ao virar alvo de investigação sobre movimentações financeiras atípicas de um ex-assessor na Legislativa do Rio. Já o vereador no Rio, Carlos Bolsonaro, trava uma guerra com o núcleo militar do Planalto. O 03 de Bolsonaro não vê problemas em interceder para destravar negócios no Executivo quando solicitado por estrangeiros. Às vezes tem um problema bem específico. É uma portaria que está atrapalhando a importação da ribimboca da parafuseta. Pô, Eduardo, tem um toque em alguém no Ministério da Economia? Se eu tiver algum contato lá dentro, posso falar com a pessoa. Passo a portaria. O próximo destino deve ser os Estados Unidos, onde o pai recebe a homenagem em maio. Confirmada, a viagem será a segunda de Bolsonaro ao país que virou foco da política externa bolsonarista. Donald Trump já classificou o trabalho de Eduardo como fantástico. Falando nessa recepção de maio, essa recepção de maio, onde é que está a carta capital? Será que eu não trouxe? Que a carta capital traz matéria a respeito do Cipriani, que também recusou-se a receber a homenagem da Câmara de Comércio ao Bolsonaro em maio. Não está aqui. Mas enfim, o que a Carta Capital diz é que conta ali a história da família Cipriani, a importância deles na gastronomia, como eles agora são o principal nome da gastronomia no mundo, e etc. E como eles se recusaram também a receber essa homenagem do Bolsonaro. Agora é um Hotel Marriott, que é o próximo candidato, a próxima tentativa de fazer essa homenagem, e já tem um senador por Nova York fazendo apelo ao Hotel Marriott para também recusar abrir seus salões para essa festa infame. Não há nada para homenagear nessa pessoa. Ao contrário, há tudo para deplorar, há tudo para repudiar. Mais colunistas do Globo. Tudo ou nada, escreve Dorit Harazin. Apesar de ainda não ter edição... mas espera aí, estou esquecendo de uma coisa. Meu muito obrigado. Chegamos aos 4.000 inscritos. 4.000 inscritos. Hoje é 28 de abril. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. 4.000 inscritos. Dorit Harazin escreve tudo ou nada. Olha o avião passando. Olha não, escuta o avião passando, né? Apesar de ainda não ter edição no Brasil, recomenda-se a Milton Mourão, ao Quarteto Bolsonaro e às vivandeiras políticas nacionais um livro de cabeceira de utilidade imediata.
First in line, presidents, vice presidents and the pursuit of power. Primeiros da fila, presidentes, vices e a busca do poder. Da jornalista americana Kate Anderson Brower. A obra analisa a trajetória malabarista dos 13 homens que ocuparam a vice-presidência dos Estados Unidos de 1953 até hoje. Ela destrincha a natureza do cargo, cujo primeiro ocupante, John Adams, definiu-se nos seguintes termos, ainda no século XVIII. Sou vice-presidente e, assim sendo, não sou nada, mas posso ser tudo. A definição é mais atual do que nunca, tanto lá como cá. Nos Estados Unidos, pelo lançamento esta semana da candidatura democrata de Joe Biden, que pela terceira vez tenta chegar à Casa Branca, agora com o currículo acrescido de 8 anos como vice de Barack Obama. A atenção geral também está voltada ao desempenho do atual ocupante do cargo, Mike Pence, devido à governança ciclotímica de Donald Trump. No Brasil, o foco da semana esteve em Hamilton Mourão, ou melhor, nas intrigas e embates explícitos, quase psiquiátricos, que sua recente encarnação como, aspas, poder moderador ou, aspas, traidor tem gerado. Má notícia para quem avalia que as desconfianças intestinas haverão de serenar com o tempo. O livro citado demonstra que, à exceção de um caso, em todos os governos americanos desde 1953, Dwight Eisenhower, Richard Nixon, as relações entre presidente e vice tendem a se deteriorar com o passar dos anos. O titular vive no presente, o vice opera com o futuro e analisa o quanto as políticas do chefe afetarão suas chances de algum dia ocupar o cargo. O vice sempre aspira a ser o titular. Neste exercício contínuo de equilibrismo, todo vice-presidente traz à mente do presidente a sua mortalidade política, ou a sua mortalidade física mesmo. Como comentou George W. Bush, vice de Ronald Reagan, em tom semiácido, ao ser informado do falecimento de um chefe de Estado estrangeiro. You die, I fly. Você morre, eu levanto o voo. Referia-se à função do vice de assistir a funerais oficiais de segunda classe. A exceção à regra foi o duo Obama-Biden, cuja relação tanto pessoal como de confiança institucional cimentou-se com o tempo. Quase não se conheciam ao assumir os cargos. E como Biden foram dos concorrentes derrotados para indicação democrata, o entrosamento inicial não foi suave. Segundo o relato de Ron Klein, chefe de gabinete de Biden, Obama definiu o papel de cada um na Casa Branca nos seguintes termos: esta é a minha casa, Joe, e estas são as minhas coisas. Tenho grande interesse em seus pontos de vista, gosto de seus argumentos e quero que se sinta feliz aqui. Mas você é um hóspede na minha casa. Porque lá nos Estados Unidos não tem o palácio do vice. É a Casa Branca. A Casa Branca é do presidente do vice. O grande diferencial nesse caso foi a confiança mútua de lealdade, habitual centro nevrálgico de crises entre titular e suplente.
Em café da manhã com jornalistas esta semana, o presidente Jair Bolsonaro recorreu à surrada comparação das dificuldades de governança a um casamento e acrescentou, não se sabe se em referência a Luís XIV, que vice é sempre uma sombra, às vezes não se guia de acordo com o sol. Só que na outra ponta da equação está um ocupante de cargo que não pode ser demitido. Inicia o papel de indecifrável. Em condições normais de temperatura democrática, ensina a autora de First in Line. O mais difícil para um vice em exercício é concorrer e vencer uma eleição para presidente, quando expira o mandato titular. Dos 14 que chegaram à Casa Branca em mais de 200 anos de história dos Estados Unidos, apenas 4 conseguiram essa passagem direta através das urnas. Os demais assumiram o poder por morte ou renúncia do ocupante do cargo, ou foram eleitos quando já não eram mais vices. No Brasil, não há caso de vice em exercício que tenha obtido o aval do presidente a quem serve para sair candidato e ser seu sucessor. Nunca, nunca. No fundo, a job description de um vice cabe na definição sumária do historiador Arthur Schlesinger Jr. Um cargo de frustração espetacular e, a meu ver, incurável. Para presidentes inseguros com filhos vigilantes, um perigo. E tem outra, eu sou contra. Eu cheguei à conclusão de que vice é uma besteira, é uma grana que se gasta a mais para nada. É um palácio do Jaburu, sem funcionários, viagens, salários. E o cara não faz nada. Então, para que serve o vice? Tem que substituir, tem o presidente da Câmara. Tem o presidente da Câmara, tem o presidente do Senado. Outra coisa que eu sou contra é ombudsman. Ombudsman, que a Folha inventou. Nova ombudsman da Folha, Flávia Lima, vê vitalidade na imprensa. A Paula Cesarino, que está saindo, escreve também: fico feliz que, apesar da crise, função continue. A Paula Cesarino vai trabalhar agora numa outra editoria de diversidade, que eles inventaram também. Tudo bem, não sou contra. Eu sou contra ombudsman, porque ombudsman é aquele que não faz a reportagem, não está lá no fronte, no campo de batalha, e depois aponta os erros para os leitores. Eu não gosto disso, eu acho que as críticas no jornal têm que ser internas, como sempre foi e como são nos outros jornais. As críticas internas, claro que tem que existir, mas não criticar para o público saber que não era para ter feito assim. Mas a principal foto da Folha é essa aqui, ó. Morte na passarela, uma morte súbita ontem no desfile do Fashion Week. Um rapaz de 26 anos caiu morto na passarela. Modelo de 26 anos morre após passar mal durante o desfile da São Paulo Fashion Week. Thales Soares, que usava o nome artístico Thales Cota, desfilava pela grife Oxa quando caiu na passarela. Causa da morte ainda é desconhecida. Ombudsman. A Folha inventou esse negócio de ombudsman. Eu sou contra. Agora eles trocaram ombudsman, colocaram um ombudsman diferente. Vai estar aqui, ó. O Bolsonaro agora está fazendo coraçãozinho em vez de arminha, como se isso mudasse alguma coisa.
Não muda nada trocar de si. O que muda é trocar de pensamento, trocar de ideia, trocar de cabeça. Isso é o mais difícil. Olha aqui, jornalismo não é sinônimo de torcida, diz nova ombudsman. Nova ombudsman da Folha, jornalista Flávia Lima, negra, parece que é uma tendência, porque a Paula Cesarina Costa agora vai assumir editoria de diversidade, que é o seguinte: foi criada com o objetivo de refletir sobre a variedade da vida social no país e o dia a dia na redação. Ou seja, vai tentar estabelecer um equilíbrio entre repórter branco e negro, pelo que eu entendi aqui. A jornalista Paula Cesarino Costa, que deixa o cargo de ombudsman, assumirá a nova editoria. A intenção é trabalhar de modo transversal na redação, atuando na discussão de pautas. Pautas de diversidade, na diversidade de enfoques, buscando ampliar as fontes ouvidas. Ela também terá coluna quinzenal sobre o tema. Quer dizer, ela vai ter uma reportagem. Ela vai dizer, mas vocês têm que procurar uma fonte negra também, vocês têm que procurar uma fonte assim, vocês têm que procurar... Quer dizer, vai palpitar Não sei se isso é bom, vamos ver. A princípio não gosto. Reportagem é reportagem. Quem tem que cuidar de reportagem é repórter, não... Bom, enfim... Ela participará, inclusive, tá aqui, do processo de contratação de jornalistas, para que já nesse momento se tenha preocupação com a diversidade. Para ela, uma equipe diversificada oferece estilos, ideias e ironias mais ricas. A jornalista pretende fazer o recenseamento das pessoas que ocupam colunas, blogs e podcasts e dos temas nele abordados. Ela diz ser necessário ainda cuidar para que a preocupação com a diversidade exista nos seminários e eventos promovidos pelo jornal. Dávila afirma que a nova função busca trazer um leitorado mais diverso para o jornal. No final, a gente também quer que o nosso leitor se diversifique. E por que criar uma editoria de diversidade e não de gênero, como fez, por exemplo, o New York Times? Pensamos em ir além da questão homem-mulher ou raça. Queremos furar a bolha em que nós, jornalistas, vivemos. Tendemos a ser de classe média, brancos, moramos em bairros privilegiados de metrópoles. Acabamos tendo experiências muito parecidas. Paula Cesarino Costa cita o escritor francês Michel Montaigne para falar da sua nova função. Há muitas formas de definir diversidade. Montaigne, num texto dos ensaios, dizia que a qualidade mais universal é a diversidade. Vou tomar isso como ponto de partida. Bom, isso que o Dávila falou de jornalista é porque ele não é repórter, porque repórter anda em tudo que é lugar, conversa com todo mundo, vai na favela, vai nos mais chiques. Então, isso que ele está dizendo é para jornalista que trabalha, que é um jornalista executivo, aquele que fica na redação, como ele. Ele chega lá de manhã, mora num belo apartamento em Higienópolis, tem um belíssimo salário e tal. Agora, para quem é repórter, como eu, por exemplo, não tem nada disso. Eu não frequento só locais e pessoas só de uma classe social. Eu estou sempre em contato com todas as classes sociais, ando de ônibus com todo mundo, ando de metrô. Então, esse negócio de ombudsman eu sou contra. Jornalismo não é sinônimo de torcida, diz nova ombudsman. Bom, a jornalista Flávia Lima, 44 anos. Mas como é que uma pessoa com 44 anos tem experiência para ser ombudsman? Olha, eu sou contra. Ai, ombudsman, sou contra. Bom, eu não vou mais ficar nesse tema que é muito chato. Deixa eu ler aqui o Lauro Jardim no Globo. O Lauro Jardim diz que Mourão promete a si mesmo ignorar Olavo.
Eu prometi a mim mesmo. Prometo a mim mesmo. Como é que se promete a si mesmo, hein? Puxa, Mourão está em todas as páginas aqui. Vamos ver. Lauro Jardim. Até onde vai Mourão? Mourão, Mourão. Chegou o general da banda, chegou o general da banda, Mourão, Mourão, vara madura que não cai. Mourão, 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 catuca por baixo que ele vai. Mourão, Mourão, vara madura que não cai. Mourão, 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 catuca por baixo que ele vai. Lauro Jardim escreve, até onde vai Mourão? São notinhas do Lauro Jardim. Aqui está o Lauro Jardim do Globo. A confusão criada, uma ventania. A confusão, espera só um pouquinho. A confusão criada por Jair Bolsonaro no Banco do Brasil, aliás, onde trabalha o filho do Mourão, né? O filho do Mourão trabalha no Banco do Brasil, aquele que triplicou o salário. A confusão criada por Jair Bolsonaro no Banco do Brasil, ao vetar uma peça publicitária, arregalou os olhos de Hamilton Mourão. Seu filho é assessor direto do presidente do BB, Rubem Novaes. Mourão não acredita que a interferência do chefe do banco seja para atingi-lo, mas disse ao interlocutor que o episódio o deixará mais atento a partir de agora. Aí diz Mourão, meu limite é a minha família. Outra notinha aqui do Lauro Jardim, conversa de cavalheiros. Bolsonaro e Mourão tiveram um curto e objetivo diálogo na semana passada sobre a complicada relação dos dois. O capitão abriu a guarda. Você não vai me abandonar, né, cara? Mourão, claro, recorreu à única resposta possível. É isso, rapaz, vou contigo até o final. E se abraçaram. Mourão admitiu ao interlocutor que se arrependeu de ter chamado Olavo de Carvalho de astrólogo e prometeu para si próprio que passará a ignorá-lo, assim como pretende fazer com seu outro desafeto doméstico, Carlos Bolsonaro. Diz que vai parar de dar holofotes para malucos. Vai parar de dar holofotes para malucos. A propósito, outra notinha aqui. São notinhas, uma atrás da outra, do Lauro Jardim. A propósito, Olavo de Carvalho levou a quem de direito aquilo que costuma pregar nas redes sociais. Pediu diretamente a Jair Bolsonaro para usar e abusar dos pronunciamentos em cadeia nacional, na tentativa de falar diretamente com o povo e se fortalecer politicamente do Congresso para fora. A sugestão foi dada durante o encontro que tiveram em Washington, no mês passado. E aqui embaixo, Bolsonaro, que foi desautorizado pelo general Santos Cruz, que diz que não se pode interferir nas estatais, tem a lei das estatais, mas diz aqui, Bolsonaro insiste em controle de propaganda. Bolsonaro insiste em controlar a propaganda. Mesmo após o ministro afirmar que a análise prévia do Planalto em comercial do BB fere lei das estatais, o presidente diz que integrantes do governo escolhidos por ele conhecem a regra do jogo. Matéria de Jussara Soares e Daniel Gulino. O presidente Jair Bolsonaro
disse ontem que não quer dinheiro público usado em campanhas publicitárias como a do Banco do Brasil. Só que ele jogou dinheiro público no lixo. Foram gastos 17 milhões naquele comercial. Disse ontem que não quer dinheiro público usado em campanhas publicitárias como a do Banco do Brasil, barrada após a intervenção do Palácio do Planalto. A fala do presidente ocorreu após a Secretaria de Governo admitir na sexta-feira que o anúncio da interferência da Secretaria da Comunicação na publicidade das estatais não respeita a legislação vigente. Segundo o presidente, a massa quer respeito à família. Logo, quem fala em respeito à família? A propaganda criticada por ele explora o tema da diversidade e era estrelada por atores e atrizes tatuados, usando anéis e cabelos compridos. Bolsonaro afirmou que integrantes do governo devem seguir sua linha. Quem indica e nomeia é presidente do BB, não sou eu? Não precisa falar mais nada então. A linha mudou. A massa quer respeito à família. Ninguém quer perseguir minoria nenhuma. Nós não queremos que dinheiro público seja usado dessa maneira. Não é a minha linha. Sabe que não é a minha linha. Essa é a explicação. Essa é a ordem, aliás, porque não tem explicação. É ordem. Ele dá ordens e acha que tem que ser obedecido. Olha, por exemplo, meus ministros, eu tinha uma linha, armamento. Eu não sou armamentista, então ministro meu ou é armamentista ou fica em silêncio. É a regra do jogo. Que horror. Que horror ter que ouvir esse tipo de declaração do mandatário de um dos maiores países do mundo. Eu tinha uma linha, armamento. Eu não sou armamentista, então ministro meu ou é armamentista ou fica em silêncio. É a regra do jogo. Que absurdo. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que vetou a propaganda do Banco do Brasil porque não se enquadrava na agenda conservadora que ele defende. O pessoal sabe que eu tive uma agenda conservadora, defendendo a maioria da população. Ao ser questionado pelo Globo por que o comercial contrariava a agenda conservadora, Bolsonaro respondeu: "Você já se olhou no espelho? Então tá ok." Bolsonaro não esclareceu o que na aparência do repórter motivou o comentário e encerrou a entrevista em seguida. Sem comentários, né? Aliás, muitos comentários. Aqui na Folha de São Paulo, como vocês sabem, Bolsonaro não quer radares, né? Aí tem a matéria aqui na Folha contando o seguinte: Jair Bolsonaro acumula com a família 44 multas. O presidente, 3 de seus filhos e a mulher receberam essas infrações nos últimos 5 anos. A primeira-dama, Michele, e o senador Flávio extrapolaram o limite de 20 pontos permitido por lei para o período de 1 ano. Ele não quer radares para não ter que pagar multa, para os filhos não pagarem multa, porque ele é o transgressor. Ele é o transgressor. Vamos ver aqui o painel da Folha. Nossa,
EBC segue Bolsonaro e escala militares para a chefia da estatal de comunicação. Assim não é possível. Empresa brasileira de comunicação vai ser chefiada por militares. Mudanças fazem parte de reestruturação da empresa, subordinada ao ministro-general Santos Cruz. Matéria de Gustavo Uribe, na Folha de São Paulo. Como parte do processo de reorganização da estatal, o presidente da EBC, Alexandre Graziani, repetiu prática adotada por Jair Bolsonaro em sua equipe ministerial e escalou militares para postos estratégicos. O Bolsonaro quer transformar o Brasil num quartel, mas não vai conseguir. Isso aqui não é um quartel, é um país. O quartel faz parte do país. Mas o Brasil é maior do que um quartel. Na diretoria, por exemplo, composta por 6 integrantes, há 2 militares, ambos graduados na Academia Militar de Agulhas Negras, no Rio de Janeiro, a mesma em que se formou Bolsonaro. Um deles é o diretor-geral, Rony Baxes Pinto, designado no início de abril para o posto de comando. Cabe a ele o planejamento estratégico da reformulação estrutural, como a definição de metas administrativas e plano de carreira. O outro é Márcio Kazuaki, diretor de administração, encarregado de orçamento e finanças. Ele chegou à função em setembro e foi mantido pelo novo presidente da empresa. Os dois iniciaram carreira na EBC em 2015. Além deles, foi escalado para atuar na assessoria do gabinete do presidente da estatal, o coronel Idenobo Watanabe, que chegou ao posto no início de abril. Nas próximas semanas, será designado também como assessor do presidente o tenente-coronel Alexandre Lara, que o aconselhará na área jornalística. Que absurdo! Ele já atuou como secretário de imprensa da Presidência da República. Foi chefe de comunicação da vice-presidência e estrategista de comunicação do GSI. Pois é, a EBC vai virar o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda de Getúlio Vargas, inspirado no Ministério da Propaganda de Hitler. A EBC vai virar o DIP. Hélio Gaspari escreve de Floriano para Mourão, aquelas cartas imaginárias do Hélio Gaspari, né? Que pessoas que já estão mortas mandam para os vivos aqui da terra. Vosmecê é vice porque o capitão Bolsonaro foi eleito e não o contrário. Floriano, como se sabe, era o vice do Deodoro, o primeiro vice que assumiu e virou ditador. Senhor general, de vez em quando nós, os vice-presidentes brasileiros, jantamos na fazenda do João Goulart. Estava falando lá do céu, né? Ontem conversamos sobre Vosmecê e quero dizer-lhe que sua conduta está mal vista. Por estranho que pareça, está mal vista porque o Café Filho, que em 1954 se dissociou de Getúlio Vargas, comparou vossa conduta à minha. Repetiu a ideia de que o Marechal Floriano salvou a República. Eu não gosto do Café, um espertalhão medroso. Achei a ideia despropositada. Vice-presidente não é contraponto. Eu fui eleito em 1891 naquele processo abstruso pelo qual o titular podia vir de uma chapa e o vice de outra. Felizmente, acabou-se com isso. Vosmecê é vice porque o capitão Bolsonaro foi eleito, não o contrário. O senhor falava em autogolpe e as vivandeiras do século XXI
asseguraram que vossa presença na chapa simbolizava um respaldo militar. Como soldados, sabemos que essa é uma meia-verdade. Metade pode ser respaldo, mas a outra metade chama-se anarquia. E vice fazendo contraponto ao presidente só serve para estimulá-la. O Jango é amigo de um sujeito chamado Sérgio Porto, que se apelida Stanislau Ponte Preta. Ele diz que vice acorda mais cedo para ficar mais tempo sem fazer nada. Não vou a esse ponto, mas o vice deve ter cuidado ao expor diferenças. Sempre falei pouco, chamavam-me de esfinge. Eu era vice do Marechal Deodoro da Fonseca, um bom homem, doente e inepto, que tentou um golpe, fracassou e renunciou. As vivandeiras do Deodoro, as vivandeiras festejaram a queda do Deodoro, porque ele ameaçava as instituições republicanas. Puseram-me na cadeira. O que conseguiram? Uma ditadura, da qual nunca me arrependo. Manietei o Congresso, decretei o estado de sítio, intimidei a imprensa, desterrei monarquistas, mandei fuzilar o Marechal, humilhei o Supremo Tribunal e derrotei revoluções. Consolidei a República e voltei para meu sítio. Só tivemos rebeliões militares décadas depois. Passou-se mais de um século e o Brasil é outro. Tivemos disciplina nos quartéis por mais de 20 anos. O governo de que o senhor faz parte reacendeu a chama da presença de militares no poder. Quase todos da reserva, inclusive Vosmecê. Pode ser boa ideia, desde que não surjam os generais do povo. Ou sabe-se lá do quê. Militar só fala pela tropa quando está no quartel. Fora dele é paisano. Sei que o senhor supunha que teria grandes atribuições no governo, e vossa sala continuou fora do prédio do Planalto. Sei também que o senhor vive sob o fogo da família real e de um Antônio Conselheiro envernizado. Lamento que isso esteja acontecendo, mas nunca servi publicamente de contraponto ao Deodoro, nem quando ele deu a um compadre a concessão superfaturada do Porto de Torres, no Rio Grande do Sul. O bom general procura escolher o local e a hora da batalha. Os dissabores não justificam a construção de contrapontos. Não é coisa de vice, muito menos de militar. Concordo com quase todas as suas opiniões, mas não aprovo a manobra. E nisso estão comigo os 2 vice-presidentes militares da ditadura. Aureliano Chaves, o vice civil do general João Figueiredo, disse-me que só se afastou dele quando achou que o general tinha perdido o juízo. Lembremos que ele pensou até em meter-lhe a mão. O senhor não precisa ser uma esfinge. Basta virar a página, saindo da vitrine do seu camarada de armas, Floriano Peixoto. Claro que essa é a opinião do Hélio Gaspari. Ele acha também que o vice tem que ficar quieto. Eu não acho não. Eu acho que não tem que ter vice, mas se tem vice, ele é uma pessoa e faz parte do governo. Então ele pode mostrar que o governo não tem só aquele pensamento, tem outro pensamento também. Eu não acho que vice tem que ficar calado. Ou acaba com o vice, ou o vice tem o mesmo direito do presidente da República. Ou ele não fala. Fala. Ele pensa, e não pensa igual ao presidente.
porque as pessoas não pensam igualmente. E tem aquela história, ele é general, outro é capitão. Ele não vai, embora ambos da reserva, ele não vai ouvir ordens do capitão. Então, é uma posição contraditória. O general é o vice e o capitão é presidente. É por isso que há essa tensão, esse atrito interminável. E não vai terminar, esse atrito vai ser até o fim do governo. Seja qual for a data desse fim do governo. Vamos ver aqui a página de cultura, enquanto ainda existe cultura, né? O séquito da burguesia italiana, do turbilhão de selfies às cenas de decepção, como é a rotina parisiense da Mona Lisa, a pintura mais enigmática de Leonardo da Vinci, cuja morte completa 500 anos nesta semana. Então tem o seguinte, as pessoas ficam muito mais tempo mortas do que vivas, né? Você vê, o da Vinci está mortinho há 500 anos. A gente fica muito mais tempo morto do que vivo. E tudo que a gente faz em vida fica valendo para todos os anos que a gente fica morto. Então, o que vão falar da gente nos próximos 500 anos é o que a gente faz nesses poucos anos que a gente vive. Matéria de Lucas Neves. Para comemorar seus 60 anos, a médica Hollis Carpenter cogitou passar uns dias em um balneário ou visitar mais uma vez Nova York. Até que se lembrou de April in Paris, standard dos anos 1930, gravado pela realeza da canção americana, Sinatra, Fitzgerald, Armstrong. Batata. O hino ao hedonismo da capital francesa lhe inspirou um destino distante 7.000 quilômetros de sua casa, no Tennessee. Com a ajuda da sobrinha, que se ocupou das reservas de voo e hospedagem, além de acompanhar Hollis na viagem, ela celebrou a data na manhã do último dia 15, diante da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, no Louvre. Aos prantos, parecia alheia ao burburinho do lugar, maior do que de costume. Era segunda-feira, afinal, dia de casa especialmente cheia por causa do fechamento semanal de alguns outros imãs de turistas em Paris. A dica, aliás, é passar por lá nas chamadas noturnas, de quarta e sexta-feira, quando o horário de funcionamento se estende até as 21h30. A última meia hora pode, com alguma sorte, reservar um tete-a-tete sossegado com a pintura. É emocionante. Ele e Michelangelo foram gênios de um tipo que nunca voltará a existir. Fizeram tudo aquilo séculos atrás, sem as técnicas que conhecemos hoje. Disse com gestos agitados. Pode até que alguns pigmentos tenham perdido o brilho, mas a elegância sutil do retrato continua intacta. Olhe para ela e olhe para o Picasso. Quem é que tem uma sala de museu só para si? A bem da verdade, a tela de miúdos 77 centímetros de altura por 55 centímetros de largura, é apenas temporariamente a estrela solitária da imensa sala dos estados, de 840 metros quadrados de superfície, com 13 metros de pé direito, a mais ampla do prédio. Nem o imponente O Casamento em Canaã, 6 metros por 9, maior pintura da coleção de Veronese, pendurado há anos na frente da Mona Lisa, e vez por outra capaz de surrupiar dela alguns olhares e suspiros, está em exibição agora.
O espaço está sendo preparado para receber, a partir de outubro, uma sessão da retrospectiva com que o Louvre saúda os 500 anos da morte de Da Vinci. O dia exato da efeméride é 2 de maio. Muitos dos 10 milhões de visitantes anuais que fazem desta a galeria de arte mais frequentada do mundo não se importam com a nudez das paredes beges que abraçam o quadro fetiche. Olha aqui, a Mona Lisa sozinha, a Mona Lisa solitária no Louvre. Pelo contrário, usam-nas como encosto para descansar, depois do empurra-empurra das sessões de selfies, enquanto estudam o mapa do museu para definir os próximos passos. Ou fazem chamadas de vídeo para relatar a quente suas impressões sobre o cara a cara com o ícone. Além de lágrimas, como as de Hollis Carpenter e do batalhão de celulares, tablets e minicâmeras nas alturas, cena completada pelo indefectível gesto de afastamento dos dedos polegar e indicador sobre a tela para dar zoom na imagem e ser captada, o retrato da burguesa florentina do século XVI, Lisa Gherardini, costuma testemunhar pedidos de casamento, sobretudo em torno do Dia dos Namorados no Hemisfério Norte, 14 de fevereiro. Há também os astutos que, para contemplá-la mais de perto, alugam cadeiras de rodas na entrada do museu. Em teoria, só cadeirantes e pequenas classes de maternal podem entrar no perímetro VIP, do lado de lá do cordão de isolamento que detém a multidão eufórica. Tem um cordão de isolamento para ver a Mona Lisa. A fauna do recinto inclui um guia diletante que aparece nos dias em que o museu fica aberto mais tarde para testar se lições de história da arte e paquera são compatíveis. Uma trupe de batedores de carteira e um ou outro desinibido decidido a disputar o protagonismo com a vetusta senhora enquadrada. Foi o caso, em 2017, da performer luxemburguesa Débora de Robertis. Em 15 de abril, aniversário de Da Vinci, ela decidiu tirar Mona Lisa de sua mudez. Para isso, despiu-se discretamente, caminhou nua pela sala, já sob os acordes de um violino, e finalmente postou-se bem à frente da figura, pernas escancaradas. O anedotário monalisiano compreende também cenas de violência, como a da mulher que em 2009 atirou uma caneca comprada no próprio museu na direção do quadro. Protegido por uma vitrine espessa e à prova de bala, ele nem arranhão sofreu. Mais de 50 anos antes desse incidente, em 1956, a pintura havia sido visada 2 vezes. Uma com ácido, a outra com uma pedra. Na esteira dos ataques, ganhou seu primeiro invólucro hermético. No espectro mais comedido de reações ao primeiro encontro com Mona Lisa, a mais comum é a decepção com a pequenez da tela. Apesar da estrutura que a envolve, muro alto, grande cobertura envidraçada, dar ao conjunto ares de altar pagão. Foi o que sentiu Dani Zhang, 26, estudante chinesa de medicina, em uma tarde de sábado de abril. O jogo de sombra e o conceito são bons, mas achei a tela pequena demais e superestimada. Para que tanto espaço para algo minúsculo
Que desperdício! Há também quem implique com o desbotamento da Mona Lisa, seus tons esmaecidos, a fragilidade de seu suporte. Um painel de álamo de 13 milímetros de espessura, porém, torna toda a restauração temerária, segundo especialistas. Dito isso, mesmo na ala do não entendo o que tanto se vê nela, é difícil cruzar com alguém que não tenha, por alguns segundos que seja, se entregado ao jogo especulativo sobre a androginia de Lisa Gherardini, seu estado de ânimo, o incômodo ou a mal disfarçada vaidade com a posição de modelo, o sorriso oblíquo. Ela tem um quê místico, diz a estudante indiana Aliwa Anas, 16 anos. Reflete as emoções de quem a contempla. Se você está feliz, ela vai parecer estar sorrindo. Se está triste, idem. Essa aura foi sendo sedimentada ao longo do século XX, com a ajuda decisiva da cultura pop. Depois da Mona Lisa bigoduda e lúbrica de Marcel Duchamp, vieram os clones multicoloridos de Andy Warhol. Entre os dois, e seguindo até hoje, um carretel de apropriações pela literatura, mas sobretudo pelo audiovisual, em filmes de ficção, documentários, videoclipes e programas de TV investigativos, que prometem desvendar enigmas do quadro, os esboços escondidos sob sua epiderme e pela música. Nat King Cole se consagrou como voz ímpar. Cachito, cachito, cachito mio, pedaço de cielo que Dios me dio, te miro y al fin bendigo la suerte de ser tu amor. Quero chorar, no tengo lágrimas que me rolen na face para me socorrer. Se eu chorasse, talvez desabafasse o que sinto no peito e não posso dizer. Só porque não sei chorar eu vivo triste a sofrer. Nat King Cole. Nat King Cole se consagrou como voz ímpar, para além de as do piano, muito por sua interpretação de Mona Lisa, que liderou as paradas da Billboard por 8 semanas em 1950 e levou o Oscar de melhor canção do filme Missão de Vingança, de 1949. Mais recentemente, Madonna compôs uma faixa para um longa-metragem que também dirigiu, com citações à obra de Da Vinci. Já o guitarrista e compositor Carlos Santana lançou em janeiro o EP In Search of Mona Lisa, A Procura da Mona Lisa, inspirado pelo transe que diz ter experimentado ao se deparar pela primeira vez com o retrato. Olha aqui uma formiguinha no jornal. Ah, fugiu. Não era uma formiguinha, senão não teria voado, era um inseto. Quantas músicas dedicadas a Madonna. Que linda matéria. Segundo o historiador de arte Noah Charney, que escreveu um livro sobre o furto da pintura, The Thefts of Mona Lisa, ou Os Roubos de Mona Lisa, a fama dela remonta ao século XVI, ainda há poucos anos depois de ser realizada. O escritor e artista italiano Giorgio Vasari, biógrafo de colegas de ofício, estabeleceu as bases do culto a Da Vinci e Michelangelo. No século XIX, o fascínio dos ingleses pela produção da escola florentina ampliou o fã-clube. Mas foi mesmo a audácia do larápio Perúdia
que já no começo do século XX elevou o encantamento à escala planetária. O furto, noticiado em jornais estrangeiros e tratado como um escândalo, adicionou à mítica da Mona Lisa um elemento de investigação criminal que cativa mesmo quem não se interessa por arte, diz Charney. Até ali era apenas um entre vários quadros bonitos e célebres do Louvre. Para o historiador, o que hoje leva milhões de pessoas por ano a encarar filas e aperto para vê-la, e claro, fotografá-la de perto, é o desejo de exibir sofisticação intelectual a seus círculos de relacionamento. A tela funciona assim como um marcador social, um certificado de erudição. No fundo, não há nada ali melhor ou mais interessante do que em outras pinturas de Da Vinci. Muita gente irá concordar, por exemplo, que Sua Dama com Arminho é uma obra superior. A variação que aparentemente não impede o culto a personagem de se espraiar ao lado da Sala dos Estados, por todo tipo de badulac, caneca, bolsa ecológica, baralho, meia, cubo mágico, manteiga de cacau, pastilha de menta. A Mona Lisa é pop. A Mona Lisa é pop. Desfile militar, olha aqui. Governo militar, desfile militar. Modelo desfila coleção de camuflados do estilista João Pimenta, na 47ª São Paulo Fashion Week. Estampa de camuflagem, roupas de combate invade as passarelas em tempos de apologia da violência. Drauzio Varela, foi bom te encontrar. Médicos dão consultas onde quer que estejam. Por causa da exposição na TV, meu caso é mais grave. Sou abordado na rua, na padaria, na fila do cinema, em elevadores lotados e banheiros de aeroportos. Evito dar moleza em espaços públicos, porque haverá de aparecer alguém com dúvidas urgentes, que exigirão respostas complexas. Minha médica disse que preciso fazer reposição hormonal. O que você acha? Estou tomando anabolizante na academia, faz mal. Quem fuma maconha perde a memória. Você é a favor da dieta vegana ou da paleolítica? Já tentei de tudo. Como eu faço para parar de fumar? Esse é o drama do Drauzio Varela. Olha aqui, o Drauzio Varela ficou famoso e esse é o ônus de ficar famoso. Todo mundo quer saber os tratamentos na hora, ali, em qualquer lugar onde ele se encontre. Na correria em que vivo, quando cruzo com alguém que mal conheço e ouço a frase, foi bom te encontrar. Foi bom te encontrar. Preciso conter o ímpeto de perguntar, bom para quem? Cara pálida. Foi bom te encontrar. Quer dizer, o desconhecido encontrou. Foi bom te encontrar. Bom para quem? É certeza que virão pedidos de consultas médicas que não terei condições de dar, a partir dos dados imprecisos que serão fornecidos. Antes de entrar num táxi, tomo a precaução de me preparar psicologicamente para fazer diagnósticos, porque não dá para escapar, está dentro do táxi. Receitar medicamentos, sugerir exames laboratoriais, escutar histórias de mortes e de sofrimento de amigos e vizinhos. Geralmente começa assim. Isso é muito engraçado. Geralmente começa assim. O senhor não é aquele doutor da televisão? Quando respondo que sim, o motorista se esforça para acertar meu nome. Cláudio? Cláudio? Grauço? Braulio? Drazo? E por aí vai. Às vezes, a confusão chega mais longe. Entendo que por causa da calvície, me confundo com o Marcos Caruso. Ele é muito parecido com o Marcos Caruso. Com o Marcos Caruso, com o saudoso Raul Cortez. Mas acharam que eu sou Pedro Bial.
O Caco Barcelos, proprietário de uma vasta cabeleireira. Tem gente que confunde o Drauzio com o Caco Barcelos. Bom, a segunda frase costuma ser de gratidão. Não a mim, claro, mas a providência. Foi Deus que fez o senhor entrar no meu táxi. Ai, meu Deus do céu. Em seguida, veio uma enxurrada de questões. Minha avó descobriu que está com câncer de intestino. Quanto tempo de vida? O senhor tem um remédio bom para deixar o hipertenso com 12/8? Como faço para perder essa barriga? Posso tomar Viagra e beber cerveja? Meses atrás, um deles se queixou de uma lesão no pênis. A descrição foi de pouca valia. É uma feridinha bolhosa, que não é nem pequena, nem grande, nem dói, nem coça, mas arde. Perguntei se ardia muito. Parece que caiu uma gota de pimenta malagueta. Difícil imaginar a sensação para quem jamais derrubaria pimenta num lugar desse. Fiquei em situação delicada. De um lado, a vontade de ajudar o rapaz e a convicção de que se visse a lesão, faria o diagnóstico. De outro, o inconveniente. Ele precisaria parar o carro em plena Rua Maria Antônia, no centro de São Paulo. Abrir a calça e expor o pênis. Cena que fatalmente seria mal interpretada pelos alunos do Mackenzie, àquela hora aglomerados nas imediações da faculdade. Uma reputação de 70 anos corria o risco de cair por terra. Num piscar de olhos. Pensei em sugerir que encontraríamos privacidade um pouco mais à frente. Numa das ruas do Pacaembu, mas abandonei a ideia. Seria pior se alguém nos surpreendesse numa rua deserta. Como convencer um bisbilhoteiro de que se tratava de um exame médico? Seja o que Deus quiser, pensei. Pedi que estacionasse logo no início da Avenida Higienópolis, apesar do vai-vem de transeuntes da calçada. A lesão era formada por bolhas pequenas no prepúcio, a pele que recobre a glande. Isso é herpes simples. O diagnóstico não teve o dom de tranquilizá-lo. Pelo contrário, despertou uma ponta de revolta. O senhor diz simples porque não sabe como incomoda. Expliquei que herpes simples era o nome do vírus que lhe fora transmitido por contato sexual. Informação que o deixou ainda mais irritado. De quem eu peguei isso? Agora você me fez uma pergunta difícil. Bom, meus caros, e com essa do Drauzio Varela, realmente, só encerrando o nosso programa matinal da TV Sounic, da TV 247, de leitura dos jornais. Muito obrigado a todos pela audiência, muito obrigado por termos chegado aos 4.000. Vamos em frente, por favor, se inscrevam, compartilhem, deem likes, etc, etc. Eu estou aqui sempre com vocês, o seu personal repórter, quando há uma novidade, quando há uma nova paródia, quando eu tenho vontade de conversar com vocês, a qualquer momento, eu ligo o celular, tiro do meu bolso e conversamos mais. Eu volto, talvez, hoje é domingo, meu dia é sempre imprevisível, por isso que eu não me comprometo com horários. Não sei o que vai acontecer daqui para frente nesse tudo, só sei que vai ter o jogo do Palmeiras às 7 da noite, então das 7 às 9 estarei vendo o jogo do Palmeiras. É a única certeza que eu tenho nesse domingo.
Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau.